A culpa. Eu quero começar essa meditação no Salmo 32. Aliás, nós vamos meditar o tempo todo nele. Ele mexe, eu vou citar ele, tá? Salmo 32 diz assim. Só um panorama. Davi escreveu 2 salmos em decorrência de um problema seríssimo que ele teve. Ele cometeu 2 crimes bárbaros assim. Ele matou uma pessoa e ele adulterou com a mulher desse, não nessa sequência, ele adulterou com a mulher desse cara, depois colocou o cara para morrer, ou seja, matou, né? Quando ele se encontra com um profeta, o profeta coloca nesses termos: você matou. Então assim, esse salmo e o Salmo 51, que é o salmo que fala do perdão. Assim, a Bíblia não está na sequência, assim, tipo, Salmo 32 fala já do resultado do Salmo 51. Então, Salmo 51 fala o quê? É um pedido de perdão. Salmo 51 é uma reconciliação com Deus. Quando ele chega e confessa o pecado, quando ele diz assim: pequei contra ti e fiz o que era mal diante do Senhor, e o Senhor está certo, Senhor, se o Senhor não me ter como justo, lava, né? Ele começa a falar com o Senhor, pedindo perdão, reconhecendo, confessando. E no Salmo 32, ele já diz assim: como é bom você não ter o pecado ser tirado da tua vida, você não ter imputado sobre a sua vida pecado. Então, está invertido. E aí ele escreve assim: como é feliz ou bem-aventurado é aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Então, uma pessoa que tem o pecado perdoado. Quantos aqui tem o pecado perdoado aqui? Glória a Deus. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como o tempo da seca. Então reconheci que diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então ele está contando aqui o que ele fez aqui no Salmo 51, né? Portanto, que todos que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho, aqui já é Deus falando, né? Que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E aí vem uma pancada: não sejam como o cavalo, eita, ou não seja como o burro, que não tem entendimento, mas que precisam ser controlados com freios, rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem confia. Alegre-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Bom, irmãos, eu não sei quantos de vocês fala mentalmente ou verbalmente a frase que eu vou dizer agora, mas eu sei que muita gente fala esse tipo de frase que eu vou falar agora. Portanto, você precisa estar preparado para tanto você, quando estiver arriscando cair nessa armadilha, como para aquelas pessoas que Deus colocou para você ajudar. Pastor, que frase é essa? Sim, a frase é o seguinte: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Quem já ouviu essa frase? Se você não costuma dizer essa frase, é sinal que você tem uma doutrina sã. Ou você também é
totalmente tapado, não sabe, nem reconhece que você pecou. Tem gente que peca e não está nem aí. Mas eu estou na melhor das hipóteses. Se você não fala essa frase, é sinal que você entendeu a doutrina do Evangelho, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Mas algumas pessoas que você vai encontrar, na hora que você estiver pregando o Evangelho para ela, na hora que você estiver falando para ela, ela vai começar a lembrar das coisas horríveis que ela fez. E ela vai usar essas coisas horríveis que ela fez para blindar o coração para não aceitar a graça do Evangelho. Então muita gente que nós encontramos fala assim: para mim não dá, eu acho, mas Deus já te perdoou. Eu sei que Ele me perdoou, porque Ele é muito bom, mas eu não me perdoei. E aí, irmão, a gente entra num problema sério, porque parece que isso é normal, como os outros problemas das batalhas da alma, das outras batalhas, mas isso não é normal. E ainda, acima disso, ainda tem gente que Satanás usa para reforçar, para lembrar que nós pecamos. Então, além de nós nos acusarmos e falar assim: isso que eu fiz, viajei. Ainda tem pessoas que ainda ficam falando: tá vendo, você fez. Tá bom. É isso mesmo, então para mim não tem jeito. E aí a hora que a gente rompe, que a gente para, e aí começa a acontecer um monte de coisa. Uma pessoa chegou, um determinado pastor, não sei se no corpo, fora do corpo, disse o seguinte: o que aconteceu com essa menina? Ela não estava muito bem no casamento com o marido, já não estava indo muito bem, estavam quebrando muito pau, estava muito ruim. Aí um certo dia ela engravidou dele, graças a Deus, dele, do próprio marido, ótimo. Só que o que estava acontecendo? Ela não estava bem com o marido e ela estava em franca ascensão na carreira profissional dela. E ela encarou a gravidez como um fator de empecilho, de atrapalhar o desenvolvimento profissional dela. E ela vai unilateralmente, sem falar com o marido, e toma a decisão de matar, de assassinar. Irmão, não adianta a gente ficar passando pano, não. Aborto, quando é provocado, é assassinato, tá, irmão? Vamos deixar bem claro aí. É assassinato. Bom, ela assassinou o bebezinho dela. Passou algum tempo, não sei o que aconteceu, o marido dela ficou sabendo, e aquela relação que já não estava muito bem acabou piorando e se tornou inevitável a separação. Eles se separaram. Passou mais algum tempo, essa mulher teve um encontro com Jesus, foi evangelizada e passou a estar indo na igreja, frequentando os cultos, e começou todo o processo, se batizou, tudo. Mas a vida espiritual dela não ia, o ministério não caminhava, ela não conseguia adiante, não resolvia o problema da vida dela, não conseguia se casar novamente, porque parecia que estava tudo travado na vida dela. E ela começou a ter, inclusive, enfermidades, mesmo sendo serva de Deus. E aí o que aconteceu? Ela foi chamada, pediu ajuda: pastor, o que eu posso fazer, tal, ora por mim. Mas minha irmã, toda vez que você pede para orar, toda vez aí não resolve nunca. Porque tem algumas pessoas, irmão, que passa ano, entrando, sabe? Pessoas sempre naquela, meu. É um negócio estranho. Um negócio estranho assim. Porque assim, irmãos, a vida do cristão verdadeiro é de fé em fé, de glória em glória. Você não precisa dar aqueles saltos enormes assim, tipo, no outro dia você é o pastor César, né? Billy Graham. Não, mas assim, tipo, semana passada eu era ruim, hoje eu estou um pouquinho menos ruim. E a gente vai se limpando devagarinho, e você vai vendo que a pessoa vai melhorando. Agora tem pessoa que não melhora nunca, sempre enroscada, sempre com problema com os outros, sempre com inimizade, dá uns desânimos assim.
tem uma vida autônoma, tipo assim, decide, eu parei, eu não vou mais, sim, é um negócio assim, não é aquela firmeza, não é aquela rocha, não é aquela pessoa que é firmeza, que está sempre naquela pegada, dá uma paradinha de vez em quando, mas depois dá uma adiantada. Tem algumas pessoas que para e dão aquela rumo ao menos, aí chega uma hora que cai para fora. É estranho, um negócio estranho. E aí o pastor perguntou: o que acontece? Pastor, eu fiz isso, aquilo. Ela contou isso daí, que ela matou o nenê, que ela ouvia choro. Irmãos, tem algumas mulheres que abortam e a pessoa ouve choro de nenê, cara. Aí você fala assim, é o espírito não, nada de espírito, nada de espiritismo não. É que a pessoa tem um complexo de culpa, é um demônio, é uma coisa que atormenta a pessoa dia e noite, e a pessoa chega a ouvir vozes, ouvir choro de criança. E ela contou, disse que ouvia choro de criança, e que aí o pastor deu aquele sorriso, falou: querida, falou tudo do evangelho, que o que Jesus fez, né? Ele permitiu ser chicoteado, ele se colocou diante do Pai em posição de receber toda a nossa maldição. Ele na verdade, ele encarou toda a maldição que viria para o ser humano. Ele entrou na frente, recebeu a sentença de morte, tanto é que ele foi morto na cruz, recebendo essa sentença. E por isso o Pai te perdoa, filha. Olha que notícia boa. Como que você não sabe disso? Tanto tempo conosco. Ela falou: pastor, eu sei, mas eu não consigo me perdoar. Eu não me sinto perdoada. Eu sei que eu sou perdoada por Deus, mas eu não consigo me perdoar. Quantos aqui já ouviram essa frase? Então nós estamos lidando aqui, irmãos, com esse gigante, que é o gigante da culpa. Algumas pessoas se convenceram. Eu nem vou falar do diabo, viu, irmão? Não, vou falar assim, que ele ajuda. Mas assim, algumas pessoas se convenceram que elas não têm direito. Tem algumas pessoas que não avançam em coisa nenhuma, ou avançam só numa área. Tem um caso na minha família, eu vou contar aqui, irmãos. Meu próprio pai, um homem trabalhador, um homem maravilhoso, honesto. O que acontecia com meu pai? Ele começava a prosperar, porque ele, por exemplo, ele era um cabeleireiro. Meu pai era um cabeleireiro, que na época, na década de 70, ele era ultra moderno. Um cara que já era moderno naquela época. Ele fazia coisas que os caras começaram a fazer há pouco tempo atrás. Ele era uma pessoa inteligente. E por causa desse profissionalismo dele, qualquer lugar que ele chegava, ele pegava uma clientela absurda. Então, por exemplo, teve um salão que ele montou lá na Liberdade, que chegou a ter, Arlete, 10 cadeiras. E 10 cadeiras com 10 profissionais lá, trabalhava o tempo todo. Na hora que ele conseguiu, a firma chamava Ferrante, não sei se ainda é mesmo. Quando ele terminou, era aquelas cadeironas com ferro fundido, aquelas que deita e tal. Quando ele terminou de pagar as cadeiras, começou a pagar todos os móveis, estava tudo quintadinho, certinho. Sabe o que ele fez, irmãos? Era hora dele começar agora, comprar carro, comprar casa. Ele chegou para o funcionário mais velho e falou assim: olha, deu a chave do cara e falou assim: Tó, fica com você e me paga do jeito que você puder. E saiu fora, e mudamos para a Moca, e ele montou um salãozinho. Aí você fala assim: nah, isso é burrice corporativa. Não, irmão, isso não tem, isso não abriga explicação técnica profissional. Isso daí é coisa espiritual. Algumas pessoas, irmãos,
falam para si mesmo, mas é um assunto muito íntimo, de que você não pode prosperar. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, que blusa bonita, você fala assim, comprei no sebo. No sebo não, no brechó, sebo é livre, né? Está encebado também. Pessoas assim que quando começa a melhorar de vida, a pessoa não usufrui. É tudo aqueles sintomas lá do encontro com Deus, né? Porque simplesmente elas se convenceram de que elas não têm direito. E não tem mesmo, o ser humano merecia o inferno. Mas pela misericórdia de Deus, hoje nós temos a salvação, temos a presença de Deus, temos alegria, temos nossos irmãos, vivemos em festa. E aí vem aqueles pensamentos, eu perdi muito tempo, era indisciplinado. Tem coisa do meu passado que eu fico pensando, eu era muito mala. Irmãos, tinha coisa que eu fazia, eu sumia, por exemplo, uma semana. Eu fico imaginando minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa muito tranquila, né? Mas assim, né, na época não tinha celular, não tinha nada disso. Então eu simplesmente sumia, eu pegava um trem, os irmãos nem sabem, né? Que tinha um trem que saía aqui da Estação da Luz, que você ia fazer uma baldeação, você chegava na Bolívia, pra você ter uma ideia. Ia para Corumbá, era um trem que ia até Bauru, depois de Bauru ia até Corumbá, divisa de Brasil com Bolívia. E passava uma semana andando de trem lá, tal, levava o violão, flautinha, ripão com aquele cabelão, doidão. Assim, quando voltava, minha mãe falou, mãe, ela assim, onde você estava, meu? Avisa, cara, avisa. Então, fazia minha mãe sofrer. Então, coisa que quando eu me converti, eu fiquei muito magoado mesmo comigo, de ter feito algumas coisas. Então, tem coisas que você fala assim, eu pisei mesmo na bola, fiz coisa errada. Coisa que a gente fez mesmo depois de ser cristão, que eu falo, como eu tive coragem de fazer isso? Assim, procrastinação, coisa que a gente foi deixando, todas as coisas que eu falei aqui, né, nas outras palavras, desperdícios do passado, né? E aí vem esse pensamento fixo, eu não consigo me perdoar. E aí, irmãos, isso vai começando a corroer e a pessoa começa a mudar de vida, ela começa a ficar esquisita, ela começa a descambar, começa a tentar buscar, porque essa culpa, fala assim comigo, culpa provoca dor profunda. Muita gente fala assim, por que alguns adolescentes ficam se cortando, né? É uma coisa estranha a pessoa se cortar. Por quê? Qual a teoria? É de que se cortando, a pessoa sente uma dor física e aplaca a dor da alma. Uma mentira, porque talvez na hora que está se cortando, mas logo em seguida a pessoa continua com dor na alma e agora com uma inflamação no braço. Mas é uma tentativa. Engraçado, né? Eu fiz infiltração no meu joelho, né? Esse joelho doía muito. E aí o médico falou, e aí o esquerdo? Não, o esquerdo está ótimo. Aí eu fiz infiltração no direito, parou de doer. Aí eu comecei a sentir no esquerdo. Aí eu falei assim, cobertor curto agora. Não é que eu comecei, é que já doía o esquerdo. É que o direito doía mais. Então algumas pessoas começam agora a fazer coisas para tentar aliviar a dor da culpa. Eu não poderia ter feito isso. Eu não poderia ter sido negligente nisso. Eu não deveria ter abandonado isso. Jamais eu deveria ter deixado meus filhos, ou algumas pessoas que têm os filhos, não abortam, mas dão embora e ficam pensando assim, onde que será que estão? O que será que estão fazendo? Será que está vivo, está morto? Como é que está? E a pessoa é corroída pelo pensamento de culpa, e vira e mexe, vem um demônio e fala assim, aliás, uma das coisas que a gente vê na Bíblia, o apóstolo Paulo, por exemplo, a Bíblia diz que Satanás
vira e mexe, chegava para ele. Ele chamava aquilo de espinho na carne. Provavelmente a Bíblia diz que vinha aquele demônio para esbofeteá-lo. Que autoridade é essa? Porque esse demônio vinha para acusar ele, falar de coisas. Alguns teólogos dizem que provavelmente porque ele foi um dos responsáveis pela morte de Estevão, que morreu apedrejado. A Bíblia diz assim: e o jovem Estevão viu o céu se abrindo e foi apedrejado, e disse: aceito meu, né? Ele falou bem parecido com Jesus: recebe a minha alma, tal. E havia lá um mancebo chamado Saulo. Então a impressão que dá que meio que Saulo meio que autorizou a morte desse camarada, que é considerado o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu, que se diz cristão, que foi, né, Estevão? Estou dando risada aí. Eu não confio muito no que eu falo, na minha memória. Então assim, ele vem acusando. Então alguns descamam na busca desenfreada por prazeres, tentando mascarar a culpa. Alguns procuram amortecer com álcool, com drogas. Se você conhece alguém que fica lutando aí com drogas, saiba de uma coisa, querido. O problema do viciado não é o produto da coisa que ele consome. Não é o álcool, não é a cocaína, porque a cocaína, o álcool é inanimado, é um negócio inanimado. O problema, irmãos, são pessoas, falam assim: mas a pessoa, ela idolatra muito essas coisas. Não, ela não idolatra. Essas pessoas idolatram a elas mesmas. Aliás, todo pecado é por auto-idolatria, egolatria. E nós vamos ver aqui. Então, procura amortecer com álcool, com drogas, comendo demais. Essas coisas imediatas que a gente consegue uma compensação, pelo menos em alguns segundos, momentânea, para uma dor contínua na alma, de culpa, de pecado, de coisas que, apesar de nós sabermos que Deus perdoou, nós continuamos abraçados com a culpa. Essa que é a coisa. Algumas pessoas faz assim comigo: o Senhor Jesus me deu o seu perdão, me deu de presente, e eu, se eu rejeitar o perdão dele, eu não recebo o perdão. É como a salvação. Você oferece para uma pessoa, irmãos, enquanto você está aqui, o tempo todo Deus vai estar oferecendo uma salvação. Salvação é um presente. Aliás, as culturas orientais, você recusar um prato de comida, por exemplo, você chega na casa de um árabe e ele te oferece alguma coisa para comer. Se você não comer, isso não aconteceria aqui, né? Se a pessoa não comer, é como você não está só deixando ela chateadinha, ela se torna o teu inimigo. Você não está entendendo? Que você não aceitar um presente, recusar um presente, é uma atitude de declaração de guerra contra a pessoa. Então quando você oferece o evangelho e a pessoa diz eu não quero, ou quando oferece uma vida de obediência ao Senhor, ela diz rejeita, porque ela prefere guiar-se a si mesma, essa pessoa está ofendendo profundamente. Irmãos, eu não sei contar você, mas quando eu convido alguém para ir na minha casa, e a pessoa diz, a não ser que ela tenha um compromisso e tal, mas quando eu convido a pessoa para ir na minha casa, e eu sei que ela não tem alguma festa, alguma coisa, e a pessoa não tem nada para fazer, e prefere ficar sem fazer nada aqui na minha casa, isso me deixa muito, assim, chateado mesmo. Não fico inimigo, porque eu não sou oriental. Então, é muito sério, irmãos.
Então essas pessoas começam a ter essas atitudes, trancam-se a si mesmas nos quartos, não saem da cama, ficam dormindo, tudo sintoma de depressão. Começam a quebrar a lei dos homens, começam a fazer coisa errada para dar adrenalina, tipo, vamos fazer um assalto, ou vamos fazer como chama, falcatrua, um estelionato, para sentir assim, mais esperta. Tem gente, irmãos, que engana os outros, não é por causa do resultado financeiro somente, ela engana para se sentir esperta. Aquilo libera, na cabeça dela, libera uma sensação de poder. É uma coisa meio psicótica, né? Psicopática, né? Então assim, outros fazem coisas lícitas. A Bíblia diz o seguinte: tudo me é, mas em tudo me... O problema é que nós, irmãos, então nunca mais fala assim: você não faça isso porque é contra a lei. Mas por que eu não posso fazer isso? A pessoa fala: por que eu não posso fazer isso? Aí você fala assim: não, porque é contra a lei. Irmãos, então se for assim, então agora a gente pode fumar, pode andar com 40 cigarros de maconha agora, né, no Brasil. Aprovaram uma lei, né, que agora não... Então assim, é lícito agora, você não é preso, não é crime. Então o cristão, ele não caminha por esse caminho. Ele vai ver o seguinte, porque tem coisa que é lícita, por exemplo, jogos, tipo ficar na rede social horas e horas e horas e horas, é lícito, mas não convém, porque está tomando espaço, lugar de Deus na sua vida. Entendeu? Quando você, por exemplo, trabalho, querido, é lícito trabalhar? Lógico. Aliás, né, tem os irmãos que deviam trabalhar mais. Mas algumas pessoas, irmãos, usam o trabalho como um fator de se esconder atrás do sentimento de culpa. Eu conheci um pastor, teve um pastor que uma vez confessou isso para mim, assim: irmão, eu fico ouvindo meu pai falando na minha cabeça que eu sou vagabundo. Porque um dia eu falei assim: mano, você é muito agitado, cara, você é muito, você não para, relaxa um pouco, fique um pouco mais em paz, eu fico do teu lado, tenho a impressão que, você parece que vai tirar o pai da forca e tal. Ele falou assim: Deus tem me falado também. Olha, Deus está te usando, pastor, que Deus está me falando também. E sabe o que ele me falou esses dias numa devocional? Que quando eu era criança, meu pai me chamava de vagabundo, e eu comecei a tentar mostrar para ele que eu não era. Então eu passei a me tornar um cara meio que quer se envolver com 50 mil coisas ao mesmo tempo. Eu não me envolvo com nada, porque não dá tempo de fazer tudo. É o famoso fanático por trabalho. Então tem atividade que necessariamente não é errada, mas que a pessoa usa como droga. Presta atenção, comer não é pecado. Agora a Bíblia fala de glutonaria. O que é glutonaria? Vamos falar, não, glutonaria é quando você come, depois enfia o dedo na garganta para vomitar, para comer mais. Esse é o ponto que chegavam os romanos lá. Mas na verdade, o que é a nossa noção de glutonaria? Glutonaria é quando você usa a comida como Deus. O que é mamon? É quando você usa o seu trabalho como Deus. Quando você usa o dinheiro como Deus. Quando você coloca qualquer coisa acima de Deus, pronto, isso é pecado. E quando nós fazemos isso? Você pode ver que todo vício, presta atenção, todo vício, existe uma diferença entre vício e hábito. Quem sabe a diferença entre vício e hábito? O que é hábito? Hábito é todo, parece muito um com o outro, né? A diferença é que o hábito é aquilo que você faz
automaticamente e que é bom. A palavra hábito vem da palavra habitação. Aquilo que habita em você, você faz automaticamente. Por exemplo, escovar o dente é um hábito. Você percebeu que tudo que a gente tem que melhorar, a gente tem que mudar de hábito, tem que criar um hábito bom. E isso provoca dor, isso provoca dificuldade, vai contra aquilo que a gente está acostumado, porque nós temos em geral que substituir um hábito pelo vício. O que é vício? É como um hábito, é um hábito, só que um hábito destrutivo e escravizante. E sempre o vício está conectado com o sentimento de culpa. A pessoa que tem o hábito, ela nem se desgasta muito. Uma coisa interessante, eu estava falando com a pastora Carmen, lembrando, né? Que ontem nós estávamos na estrada, eu falei assim, Carmen, pega aqui o volante. Ela tem carta, tudo, tem habilitação, mas ela nunca dirige, né? Eu falei assim, tem um cismento. E a Carmen é a figurinha, né? A pastora de vocês, né? Tá ouvindo, né? Deixa eu falar. O que você fala pra ela, ela topa, mano. Muitas vezes eu estou assim, no meio da casa, assim. Falei assim, Carmen, se troca que nós vamos sair. Ela não pergunta. Pensa numa pessoa que não pergunta onde vai, o que nós vamos fazer. O importante é estar comigo. Ela falou que vai sair, vamos embora. Bora. Figuraça. Pode estar com a louça lá em cima. Ela fala, depois eu... E sempre foi assim, mesmo quando tinha as crianças, era assim. Vamos embora. Uma vez eu peguei uma barraca, coloquei no porta-malas, peguei as crianças, vamos embora. Bora lá. E ela vai, né? Passou assim. Aí a gente estava na estrada lá sei lá, Rio Santos, sei lá onde. Aí eu falei assim, encostei o carro, falei assim, Carmen, pega o volante aí, manda a bala. Ela falou assim, não, por quê? Ela falou, ela saiu do carro, foi lá, até entrou. Aí depois eu meio que me arrependi. Pensei, Aí eu falei, isso aqui é lá. Comecei a falar, calma, deixa eu sei. Foi embora, carro automático, 2 palitos, né? Acelera. E ela começou, aí dava aquelas coisadas assim, eu falei, opa, volta. Tô me adaptando agora com o volante. Esse volante é muito sensível. Começou, né? Tinha uma música tocando no coisa, ela começou a cantar, meu Deus do céu. Figuraça, assim. E o que eu lembrei disso? Que quando eu tinha acho que 12 anos, meu pai fez isso comigo, falou assim, vai lá, dirige aí. E eu peguei o carro, sofri pra caramba, porque eu não sabia, enfiei o pé no acelerador, meu pai, para, me deu um tapão na perna, tal, até, né? Mas assim, com o tempo fui aprendendo, mas eu não tinha o hábito de dirigir, então toda vez que eu pegava no volante, quando eu saía, é como se eu tivesse carregado um caminhão. Eu saía muito cansado. Quando a gente não tem o hábito de alguma coisa, a gente se cansa muito fazendo. Um dos sinais que você não tem o hábito é quando você se cansa. Mas se você fizer, aquilo vira um hábito. E o hábito torna mais leve. Os hábitos bons, não vício, tornam. Da mesma forma é o vício. O vício acaba virando uma coisa que faz parte da tua vida. Então, para tirar aquilo lá, você precisa morrer e nascer de novo. Não é se matar com um tiro na cabeça. Os irmãos entendem, né? É nascer de novo. E Jesus, ele dá esse poder para nós morrermos e nascermos de novo. Nascer da água e do Espírito. Então, algumas pessoas, para se livrar da culpa, elas mergulham nos vícios. Alguns se entorpecem com drogas, outros se entorpecem com TV, com rede social, com passeios. Irmãos, eu conheci já gente, todo mundo aqui já conheceu, aquele camarada que você pode citar até o nome aí, que você não, toda vez que você encontrava com um cidadão, a pessoa nunca está sóbria. Quem conhece gente assim? Aqueles tiozinho, né? Pudim de pinga. O tempo todo bêbado. Por quê? Porque a realidade para essas pessoas é uma realidade de culpa. Toma
Toma cuidado, meus irmãos, quando você chegar nas idades redondas, tipo 30, 40, 50, 60. Toda vez que, eu não sei o que acontece, quando dá essas viradas aí no dígito, né? O que acontece? Vem o pensamento: devia ter feito mais, devia ter trabalhado mais, devia ter me dedicado mais a isso, aquilo, outro. Cheguei nessa idade e ainda não consegui aquilo que eu sonhei. Ou seja, vem um sentimento de culpa do meio do centro do inferno. Nós não fomos criados para a escravidão, nós fomos criados para a liberdade, e nós somos livres da culpa. Não aceite. Bom, como eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, eu sou pastor, então eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo diante de toda a questão. Qual é a pergunta? E eu faço essa pergunta para vocês: o que a Bíblia diz sobre eu não me perdoar? Respondam, estou esperando a resposta. O que a Bíblia diz sobre não me perdoo? Nada, queridos, nada. A Bíblia não diz nada. Existem somente duas modalidades de perdão na Bíblia. Faz assim comigo. A gente vai parecer católico agora. Faz assim comigo: perdão de Deus para com o homem, e perdão do homem para com os outros homens. Amém. Vamos lá de novo. Fala assim: duas modalidades de perdão. Só tem duas modalidades de perdão: Deus perdoando os homens e os homens perdoando os outros homens. Irmãos, casamento sem perdão não existe casamento. Discipulado sem perdão não existe discipulado. Relacionamento de pai e filhos, família, não existe, não sobrevive sem perdão. Perdão horizontal e perdão vertical, que é o perdão dos homens com Deus. Mas alguém entra nessa... Não, ninguém entra. Nem demônios, nem anjos. Que tem algumas pessoas, mano, que acham que Satanás fica esperando Satanás vir perdoar você. Fala para o teu irmão assim: Satanás não perdoa ninguém. Fala assim: Satanás, ele acusa. Aliás, em Apocalipse diz que ele é o acusador das nossas almas. Olha o que Efésios capítulo 4:32 diz. Põe lá, filho. Efésios 4:32. Diz assim: eu perdoo vocês. Diz assim, irmãos: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente. Vamos lá. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, assim como Deus nos perdoou. Vocês lembram lá que diz a oração de Jesus? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então você não vai ver na Bíblia assim: eu tenho que me perdoar, assim como não sei o que. Não tem que me perdoar. Mas eu tenho, pastor, tudo bem, você está falando isso, mas eu tenho esse pensamento. Então você pega esse pensamento, junto com os palavrões, junto com os pensamentos de desonestidade, junto com os adultérios, junto com os assassinatos, com os olhos, e joga no mesmo lugar que todo cristão tem que jogar, na cruz do Calvário. Se o povo aplaudir, aplaude mesmo. Tudo bem. Isso aqui não é palavra minha, isso é palavra dele. Portanto, não, irmão, sabe o que acontece com alguém que não se perdoa? A pessoa vive, começa a ter problema financeiro, começa a ter problema de saúde,
A Bíblia diz o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos, osteoporose, os meus ossos envelheceram. Então vamos lá. Primeiro, vamos reconhecer que nós estamos com esse problema. Perdão. Reconhecer que isso não é problema. Ao contrário. Reconhecer que não é problema. Que eu não me perdoar, tanto faz. Beleza, não estou me perdoando, problema meu. O problema desse pensamento. Fala assim para mim. Eu não posso evitar que o pensamento venha na minha cabeça. Mas eu posso evitar que ele faça ninho. Vai vir pensamentos, o diabo ele fala coisa mesmo, pessoas falam coisas, e acabou. Deixa eu falar. E repreende em nome de Jesus. Então, para com isso. Segunda coisa, busque na Bíblia o que a Bíblia fala sobre o pecado, sobre o perdão. Para com esse problema, simplesmente pare. E comece a estudar as verdadeiras causas, que agora começa a pancadaria. As verdadeiras. Fala assim comigo, fala comigo, Deus. Irmãos, temos que reconhecer que muitos de nós temos uma dificuldade de receber presente de Deus. Esse presente de Deus que é o perdão. Quem tem dificuldade de receber presente? São pessoas que têm medo de ficar devendo. Algumas pessoas simplesmente, irmãos, não recebem, não gosta de receber perdão, preferem ficar com a culpa. E uma das coisas mais graves, irmão, que a culpa, ela não te livra do pecado. Aquele pecado, mesmo que você não faz mais ele, mas ele ficou a culpa, ele fica em atividade, ele fica destruindo você. Como todo pecado destrói, o pecado que você não aceitou o perdão, ele destrói. Por quê, irmãos? Presta atenção. Se você está com uma roupa limpinha, presta atenção no que eu vou falar. Você está com uma roupa limpinha, voa um pingo de molho de macarrão, pinguinho. O que você faz? Corre para o banheiro, passa um sabãozinho e tira aquela mancha. Agora, se você tiver com o corpo inteiro de tinta, de tudo quanto é cor, zoado, cai um molho, você vai sair limpando? Não. Qual a questão? A questão é quando você mantém o hábito de se limpar e sempre andar limpo, ou de buscar pouquinho por pouquinho limpando, cada vez nós vamos ficando mais animados em nos limpar. Tanto é que a Bíblia diz: quem tiver limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais, porque o sujo, ele não se importa com a sujeira. É o famoso do perdi a linha, perdi o carretel. Tem uma vida bagaceira, já era. É normal. Fala para o teu irmão assim: o pecado não é normal na sua vida, porque agora você é um santo. Pastor, eu sou santo mesmo. Nós somos santos, irmãos. Somos santos que lutamos contra o pecado. Eu não sou nenhum santo, então você está errado. Aliás, só santo que vai morar com Deus, tá? Mas aquele que não faz nada errado, não, irmãos. É aqueles que vão se santificando a cada dia. Irmãos, se você não está melhor hoje do que semana passada, e não está se importando com isso, comece a importar. Alguns acham que o pecado é muito grande. Quem já teve esse pensamento? É muito grande, não dá para... Eu matei muita gente, eu roubei muita gente, eu enganei muita gente, eu sou errado mesmo, eu sou muito errado.
Você acha que resolve você falar isso, eu sou errado? Não está resolvendo nada aqui. Toda vez que alguém fala assim, eu sou errado mesmo, eu falo, pô, resposta errada. A pessoa fala, não, eu sou muito errado. Eu falo assim, tá bom. Bem-vindo ao barco. Somos todos errados. A minha pergunta é o seguinte: você aceita o perdão do Senhor? Mas aceita mesmo, a ponto de a culpa sair e de você não querer mais deixar outra culpa de novo. E saindo, limpo, sendo limpado, até chegar um momento que os pecados são acidentes raros. Pastor, é possível sim. Ouvimos isso, né, do nosso pastor Aljair. Tremenda palavra. Quem já ouviu a frase? Eu no lugar de Deus. Eu no lugar de Deus não deixaria tantas crianças. Deixa eu contar uma coisa séria aqui sobre esse negócio de eu no lugar de Deus. Irmãos, nós já estamos já. Quando Deus ele fez a terra, ele colocou Adão e Eva como autoridade sobre aqui. Sabe o que ele falou para Abraão? Se vocês amaldiçoarem, quem vocês amaldiçoarem será amaldiçoado, e quem vocês abençoarem serão abençoados. Ontem eu cheguei para os meus netos, a gente estava comendo, eu falei assim para o meu neto, comecei a fazer decreto, falei assim, é isso aqui. Perguntei para a pastora Andressa, qual foi o decreto que eu fiz quando apresentei fulano? Qual foi o decreto? Ela lembrou de alguns. Eu reafirmei o decreto abençoado, tremendo evangelista, adorador, poderoso, santo. E eu fiz um decreto poderoso naquela hora. Eu senti sair virtude, viu? Falei assim, eles nunca vão se desviar do caminho do Senhor. Decreto é minha função. Se os pais soubessem como que é importante o decreto dos pais. Pastor, mas e Deus? Deus, irmão, já deu autoridade para nós decretarmos. Deus deu autoridade para você decretar sobre os seus filhos. Nenhuma unha ficará de fora. Os meus filhos são benditos, os meus filhos são abençoados. Nada se perderá. Eles morarão comigo no céu. Aleluia. Palavra boa. Aplaude e diz amém. Tem uma igreja lá na Colômbia que fala assim, amém. É um coral só para falar amém. É uma turma designada que fica num quadradinho assim. Quando o pastor fala, o pessoal levanta e fala, amém. Caso falhe o amém do povo, tem um cara que já está designado. É os ministros do amém, né? Glória a Deus. Eu acho que eu vou fazer aqui os ministros do amém. Quem quer ser do ministro do amém aqui? Pronto. Você que levanta a mão agora, tudo que eu falar de bênção, eu vou falar amém. Eu decreto que você será uma bênção, você é uma bênção, ganhador de almas, poderoso, e a culpa não terá autoridade sobre você. Glória a Deus. Olha que Apocalipse 12:10 diz assim: eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador, está falando que de mim, que estou falando que eu não me perdoo? Não, está falando de capiroto. O acusador dos nossos irmãos é derribado, ou seja, é destruído, derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. Esta é a função. Fala para o irmão assim, em nome de Jesus, não ajude o capiroto, dizendo que você não se perdoa. Outra pancada, outra causa, por que a gente fala essa frase?
Muitos de nós não sabemos a profundidade da nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado, irmão. Nós nascemos em pecado. Aliás, esse é o grande problema de toda a filosofia maligna no mundo que surgiu. Foi depois que o pessoal se desvencilhou, se descolou dessa realidade simples. O ser humano nasce em pecado. Aquele bebezinho lá que está na barriga da mãe, já é pecador, segundo a Bíblia. Não, mas não fez nada, não precisa fazer nada. Pecado é questão de natureza adâmica. Descendente já nasce com a tendência. Por isso que não pode vacilar. Desde do nascimento é cuidado redobrado. Por quê? Porque a tendência é para o mal. Então, como eu não reconheço a minha natureza pecaminosa, então eu fico me colocando numa posição que eu sou uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, que eu não acredito que eu fiz isso aí. Eu não acredito que eu pisei tanto na bola assim. Quer saber de uma coisa? Eu mereço mesmo não me perdoar. Fora a vergonha, né? De todo mundo estar sabendo que eu pisei na bola, que eu pequei. Então, eu não me perdoo, não. Eu não vou me perdoar. É uma decisão unilateral, irmãos, uma decisão autônoma. Ser humano nenhum recebeu essa autoridade. Pouco também da nossa tendência diante do fracasso, fica todo contrariadinho. Fala pro teu irmão assim: se você é do tipo que fica todo chateadinho quando alguma coisa não dá certo na tua vida e começa a tomar atitude ruim, sabe que você é um mimado. E no céu não tem lugar para mimimi. É gostoso. Eu gostava quando minha mãe fazia aquela mingauzinho à tarde. É legal. De vez em quando eu nem doente estava. Vou confessar uma coisa para vocês. De vez em quando eu nem doente estava. E eu falava que eu estava doente, para minha mãe vir e colocar e orar por mim. Eu queria que ela orasse por mim. E aí sabe o que acontecia? Eu acabava ficando doente mesmo, porque eu fazia decreto de enfermidade. Eu ficava falando tanto que eu estava doente, que eu acabava ficando doente mesmo. Então, em nome de Jesus, você sente alguma coisa, começa a decretar, você não, isso aqui não vai pegar, isso aqui não vai me pegar, não, em nome de Jesus. Mas a fazer decreto, irmãos, se a gente soubesse como que Deus respalda as nossas afirmações, acho que semana que vem eu vou pregar sobre isso. É que a gente acha que a gente está no controle, né? A gente acha que a gente está no controle, já que eu estou no controle, e aí dá errado, então desculpa que eu estou no controle. Não estou no controle, que droga, não me perdoo, nunca vou me perdoar por isso aqui que eu fiz. Onde que eu estava com a cabeça? Então, fica aí, sendo que a Bíblia está dizendo o tempo todo: eu te perdoei. Deus falou: eu te perdoei. Tipo assim, é como se a gente vai fazer: eu não concordo com Deus. Mano, isso é muito sério. Quando eu falei que essa palavra ela entra na modalidade das outras, que a gente não confia no Senhor, quando ele diz assim: irai, mas não pequei. Sabe o que é irar e não pecar? É quando a gente tem um sentimento ruim. E o que é pecar? É falar, só isso, falar baseado na ira. Ira é um sentimento, e pecado é quando você dá materialidade para a ira. Então é possível você se irar, mas não pecar. É só você falar assim: eita ira, você vai ficar falando sozinho. Você vai ficar aí, você e o cão. Porque eu não vou dar trela para você. Vai ficar sozinha. Quem já fez acordo, esse tipo de acordo? Com os olhos, com o tempo, com os ouvidos. Alguma coisa ruim, sai fora. Coisa que não vai te fazer bem. Quarto lugar, eu estou falando aqui dos motivos, né? Pelas quais a gente não mantém a culpa dentro da gente. Essa aqui é terrível. Essa e a última são os piores. Tentativa de viver por justiça própria ou pela opinião de outras pessoas.
Então eu sou uma pessoa tão justa que quem determina o código civil da minha vida sou eu. Ah, mas não, Deus ele não colocou isso no código civil. Não interessa a Deus. Interessa o que eu acho. Esse é o pensamento de quem não se perdoa. Sendo que a Bíblia diz que perdoa e que Jesus morreu. Como pode? Jesus morreu. O único ser santo no universo morreu. Para depois você falar assim, não vale nada, viu, que você morreu. Não vale nada porque eu não me perdoo. É negar o sacrifício dele. É querer ser juiz. E em quinto lugar é isso. Decisão de assumir o trono do julgamento e declarar-se juiz supremo de si mesmo. Aliás, irmãos, esse é um dos grandes problemas do ser humano, né? Querer ser juiz de si mesmo. Bom, irmãos, esse Salmo 52 e 51 e 32 vai contar todo o processo. Eu não vou aqui me adiantar porque já estourei meu tempo, já está zero lá. Mas eu quero dizer, irmãos, olha só como que a culpa, que tem essa raiz no orgulho, na prepotência, na incredulidade, olha o que ela faz. Além daquelas coisas que eu falei, faz a pessoa cair nas drogas, faz a pessoa virar... Olha só, a pessoa para de prosperar. Provérbios 28:13 diz assim. Já passamos dos 5 já, mano. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde seus pecados não prospera. Tá claro, não precisa nem interpretação aqui, não precisa nem ser teólogo. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. O que ele está falando? Quem esconde é um segredo, eu e comigo mesmo. Nem Deus não entra, porque se você colocar Deus, ele falou, eu perdoei. Tipo assim, eu não deixo Deus entrar nesse assunto. Vamos fazer assim, irmão? Vamos fazer assim. Quando eu chamar vocês aqui para frente, é o momento de vocês, de todos nós aqui, lembrarmos. Fala, Senhor, é isso aqui, ó, tem isso aqui que é. Até hoje eu lembro disso aqui. Poxa, eu tenho visto, irmãos, casais, quando descobrem coisas do passado do outro, ficar cobrando, com coisa que todos nós não temos alguma coisa lá no fundo. Tem coisa, irmãos, que é para você falar com Deus ou com um líder, alguém maduro para você aliviar. E se for um líder cristão bom, ele vai falar para você, então, irmão, Deus já te perdoou. Ah, mas eu não me sinto. Então, mas ele já te perdoou. Ah, mas eu não me sinto. Então vamos rasgar a Bíblia, né? Então vamos rasgar a Bíblia. Vamos pôr fogo na Bíblia. Porque, para quê? Para que Bíblia? Fala para o teu irmão assim, para que Bíblia? Fala para o teu irmão, para que Bíblia? Se você tem o que é a sua cabeça. Fala para o teu irmão assim, ninguém pode servir a dois senhores. Outro problema, deixa de testemunhar. Pessoa que entra nesse processo de culpa, ela para de testemunhar, porque o evangelho é ineficaz. Ele vai apresentar que evangelho? Que evangelho? Se esse evangelho que a pessoa tem nela não serve para perdoar pecado, para aliviar a pessoa, para deixar a pessoa viver em paz, porque o que acontece quando a pessoa se livra da culpa? Ela vive em paz, ela fica em paz, e a paz te dá leveza. Tá vendo a explicação? Por que você quer um povo leve? Porque a gente tem paz, porque a gente sabe que a gente é perdoado, que a gente não é... Aqui ninguém fica sendo arrastado para ir na igreja. Vamos para a igreja. Aliás, isso foi uma coisa, mas você é o tipo da pessoa que precisa ser arrastado para ir na igreja. E se for para um outro rolê, você vai com a própria perna, alguma coisa errada está acontecendo. Vou repetir, porque algumas pessoas, só 3 falaram eita.
Se você é o tipo da pessoa que precisa ser arrastado para ir na igreja e para os outros rolês você vai com as próprias pernas, alguma coisa não muito boa está acontecendo. Porque aqui a gente anda assim, nas asas do Espírito, meu. O Espírito ele vai movendo a gente vai andando e tal. É um caminho. A vida cristã é uma caminhada, irmão, que é a caminhada de Jesus. Lê o livro, lê os evangelhos, você vê. Tem hora que Jesus estava numa festa de casamento, multiplicação de pão, de peixe, de vinho, de alegria, e abraço, e amor, ressurreição. Mas tinha hora que ele chorava também por amigos que morreram. Ele também era maltratado, destratado, perseguido, tentativa de assassinato várias vezes. Várias vezes tentaram matar ele. Até que chegou o momento que ele falou assim: agora chegou o meu momento, então eis-me aqui. Salmo 51, 12, 15 diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Pergunta assim: pastor Rarino, como que eu faço para me livrar da culpa? Qual a resposta que eu tenho que dar para vocês? Perdão. A única saída, irmão, né? Mas é tão simples assim, então a gente tem uma dificuldade de ver com coisas simples, né? Quem percebeu isso? A gente gosta de coisa filosófica. Meu irmão, para culpa é pecado. Perdão, para pecado é culpa. Pecou, perdão. E acabou. Senhor, me perdoa. Se alguém fez alguma coisa contra mim, eu perdoo essa pessoa. Irmãos, o cristão perdoa. Quando uma pessoa está pisando na bola comigo, na hora eu estou perdoando. E não é porque eu sou bonzinho não, viu, irmãos? Eu sei quem eu sou. É porque assim, faz parte agora da minha natureza ficar guardando ressentimento. Porque isso seria injusto com vocês, eu ficar com raiva de alguém. Porque, irmãos, eu sou um canal, eu sou como se fosse um cano, um dos canos que tem aqui na igreja, por onde passa óleo. E esse cano aqui sujo, já pensou? Que coisa horrível. Eu me lembro, né, quando aconteceu um fato político muito ruim, que aí a minha equipe toda ficou toda esquisitona. Nós nos reunimos e falamos assim: irmãos, vamos aqui chorar na presença do Senhor e pedir para o Senhor. E aí ele foi limpando, todo mundo chorando lá. E quando terminou, todo mundo falou: ai, pastor, parece que saiu um trem de cima da gente. É lógico, porque quando a gente peca, vem a culpa. E a culpa, ela mata. Irmãos, a única coisa que pode nos destruir é a culpa. É o pecado e a culpa. A culpa como substrato do pecado. Então a gente temos que nos livrar da culpa e do pecado. Soluções. Presta atenção na hora que você está sofrendo. Presta atenção, na hora que você estiver sofrendo, amargurado, angustiado, presta atenção se não é culpa. Se você não está brigando um sentimento de culpa, e logo em seguida vai lá ao trono do Senhor e pede perdão. Segundo lugar, se alimente constantemente da palavra do Senhor para não pecar. Lógico, se alimente e obedeça. Terceiro lugar, festeje a tua libertação. Toda vez que você se sentir perdoado, que você reconhecer a tua culpa e clamar pelo perdão, saiba que você foi pecador. Pastor, eu não tenho que me sentir, não. Você não tem que se sentir perdoado. Você tem que saber que você foi perdoado. E como que a gente sabe? Confiando na Bíblia que diz que nós fomos perdoados.
vez que você cometer um crime, um pecado, fizer alguma coisa errada que a gente tem que fazer, vai até Jesus. Quem é Jesus? O nosso advogado. O que um criminoso faz quando ele está diante do advogado? Só ele é advogado. Ele fala assim: ó, doutor, assim, 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 vou dar real para você, fiz isso, fiz aquilo. O que o advogado fala? Mano, você não vem com ideinha não, que aqui eu sou profissional. Na hora que você estiver falando, eu já estou sabendo qual é que é. Então você fala a verdade, que aí eu vou ver o esquema que eu vou fazer para ti. Isso com um advogado, qualquer advogado beira de porta de cadeia. Então Jesus não é advogado de porta de cadeia. Jesus é advogado de porta do inferno. Então você chega nele e fala assim: a real é essa, eu fiz assim, assim, assim. Ele vai falar: tá bom, eu morri por você, está perdoado, fechou. Amém? Outra coisa, pergunta o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Romanos 8,33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 1 João 2, 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado, junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Romanos 5, 1 e 2: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pastor, mas então a gente fica sem pecado? Não, irmãos, a Bíblia diz, 1 João 1, de 8 a 10 diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então não para de se comparar com os outros. Porque o nosso irmão é poderoso. Você não sabe a luta que o irmão está tendo. Nossa, eu queria ser que nem o meu lead, queria ser que nem meu pastor. Não sabe, irmão. A luta diária. É que assim, tem alguns pecados que são escandalosos. Agora tem uns que são tão mortíferos quanto os escandalosos, e que a gente deixa passar batido, mas não pode. Então a luta é diária, irmãos. Nós nascemos em pecado. Agora a pior coisa que um crente pode fazer, puxa vida, crente que não se sente perdoado, ou que não aceita, ou que não se perdoa. Fala para o teu irmão, aponta o seu dedo profético e fala assim: ó, em nome de Jesus, você não tem autoridade para se perdoar. Você não tem que se perdoar. Quem te perdoa é Deus. Você tem que pedir perdão para Ele. Pergunta para Ele. Pergunta: Senhor, o Senhor me perdoa? E o que Ele vai responder? Sim, te perdoa. Mas por que você está me dizendo que me perdoa? Porque eu morri pelo seu pecado. Fala assim: Senhor Jesus pegou a fiança, foi lá no carcereiro, pagou a fiança e me tirou daquela cadeia. Por isso nós somos livres. Simples assim. Você vai chegar na tua célula, você vai chegar e falar assim: irmãos, lá na convenção, eu estava lá na frente na hora que estava o pastor Sérgio estava orando. E algumas pessoas foram curadas, tal, e algumas pessoas caíram endemoniadas. Vocês viram lá, quem estava de obreiro viu. E
Você sabe o que o Espírito Santo me falava? Me dava discernimento. Eu falava assim, ó, culpa. Culpa. A pessoa queria se libertar, mas o que ela falava assim, não, mas eu não posso. E aí o diabo agarrava, porque ele se agarra na culpa. É aquela famosa alça que a gente fala, a alça que Satanás enfia a mão, é a alça da culpa. E não deixa a pessoa se libertar. Aí na hora que vê um obreiro, alguém cheio de unção, que coloca a mão, ele fica doido. É jogar sal na lesma, né? Onde eu tirei essa ideia? Maldade de criança, né? Menino que faz essas coisas. Você entende? Aí ficou estribuchando. Teve uma mulher que estava lá. Eu cheguei nela e falei assim: perdoada, você está perdoada? Na hora, assim, tranquilo. Culpa. Você vai ver como a tua vida, irmãos, começa a fazer decretos abençoados. Começa a fazer decretos abençoados em relação à tua profissão, em relação ao teu ministério, em relação ao teu casamento. Começa a fazer decretos assim. É isso assim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Prosperarei. Sou abençoado. Sou santo que luto contra o pecado. Eu vou ficar lutando contra o pecado a vida toda. Não só lutarei contra o pecado, eu vencerei em nome de Jesus. A minha célula vai explodir de gente. Eu não aceito mais espírito de como chama aquele quando a pessoa não tem filho? De infertilidade. Não aceito. Começa a fazer decretos. Eu quero que você